Para Brasília, novamente, no momento que a gente vai repercutir agora o pedido que foi feito por Jair Bolsonaro, ex-presidente, 38º presidente do Brasil, para rever a decisão de inelegibilidade dele, né, que foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tá? O ex-presidente, como vocês sabem, foi acusado de abuso de poder e mau uso dos meios de comunicação em junho do ano passado. A famigerada reunião com os embaixadores foi a pá de cal. Então vamos direto para Brasília com a nossa repórter Luciana Verdolim para ter mais informações e entender qual foi o cálculo por trás do STF de manter essa decisão e também o impacto político. Luciana, muito bom dia. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. Olha, o ministro do TSE, o presidente da casa, o ministro Alexandre de Moraes, ele nem analisou o mérito da questão. O que ele disse? Que não era um instrumento legal, não era o instrumento adequado para que o Supremo Tribunal Federal analisasse a decisão do TSE. Porque qual que era o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Que a decisão do TSE fosse analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Alexandre de Moraes disse que esse não era o instrumento adequado, um recurso extraordinário. E, vale lembrar, Bolsonaro foi declarado inelegível em dois momentos, em dois processos. Um que trata daquela reunião com embaixadores às vésperas das eleições lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, e num outro momento tem um outro processo que trata daquela reunião, né, da aparição pública do ex-presidente Jair Bolsonaro no 7 de setembro de 22, durante as comemorações pelos 200 anos da independência. Esse processo trata da questão envolvendo as comemorações pelo bicentenário, e a avaliação é de que não haveria tido qualquer tipo de irregularidade, pelo menos a defesa continua alegando isso, não houve irregularidades nas comemorações do 7 de setembro, por isso a defesa de Jair Bolsonaro quer que o caso seja rediscutido não só no TSE, mas também no Supremo Tribunal Federal, o que pelo menos por enquanto não há sinalização. Alexandre de Moraes diz que não houve ilegalidade na decisão do TSE, argumentou que o recurso não atende os requisitos previstos em lei e considerou que a decisão do Tribunal Superior Eleitoral não violou a Constituição. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para reclamar novamente do que ele chama de perseguição sem fim, lembrando inclusive que, mantida a inelegibilidade, a multa de R$425 mil também fica mantida para que Bolsonaro e o candidato a vice, né, Braga Neto, sejam condenados a pagar esse valor de multa. Vale lembrar que a defesa de Jair Bolsonaro promete recorrer novamente desse posicionamento do TSE. Bom, Luciana, sempre com a apuração mais precisa da capital federal. Obrigado, Luciana. A gente volta com você essa semana. Eu fico pensando, não me resta outra opção, não sei pensar o que passa na cabeça do ex-presidente nesse momento, né? Olha só, Palumbo, eu, prezado Palumbo, digo pra você o seguinte, filma aqui, traz pra cá. O Xandão tá careca de saber, ele tá careca de saber que eu não fiz nada no tocante disso daí. Ô, Palumbo, é o seguinte, eles me interpretam mal sempre, porque eu sempre disse que eu era imbrochável e incomível, e acabaram entendendo inelegível. Incomível é ótimo. Inelegível. Ó, inelegível é diferente de incomível e imbrochável aí, tá ok? Como é que fica a minha situação aí, pô? Ô, Marinho, eu acho que... Como é que fica? A impressão que dá é que ele já está condenado, assim como parlamentares muito próximos a ele, que respondem processo no STF. A impressão nítida que tem, que se conversa ali nos bastidores, que ele já está com a sentença pronta, né? Tem direito de recorrer, tem direito de entrar com recursos, faz parte da democracia, faz parte do sistema de justiça, mas eu acho muito difícil. Não quero, não desejo isso, mas eu acho muito difícil ele se safar aí. Nos altos escalões de Brasília, na fina flor de Brasília, a gente ouve rumores, alguns relatos aqui de bastidores, eu mesmo tenho ouvido, que é melhor para nós o Bolsonaro inelegível. São aspas aqui, tá? E claro que fica o espólio dele ali posto para várias pessoas tentarem parasitar ou tentar se apoderar ou cooptar para si, ser o sucessor da direita de Aécio Peixoto. Sua expectativa em relação a todo esse processo que a gente está vendo? No Brasil é difícil cravar o que vai acontecer, né? Então eu não apostaria que o Bolsonaro vai estar inelegível em 2020.
da terra surrealista. Tudo pode acontecer, então não duvido. Um dia eu fiz essa aposta sobre o Lula e ele venceu uma eleição. Então, não sei como vai acontecer, mas uma coisa é fato. É improvável, ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, o processo foi sorteado, acabou caindo com o ministro Alexandre de Moraes, que é o ministro-presidente do TSE, nesse filme, e acabou que era óbvio que o recurso seria arquivado, que o recurso não passaria. Muita gente comenta nos bastidores que a defesa do presidente Bolsonaro errou em não seguir com os embargos declaratórios no TSE. Por quê? Porque isso poderia postergar. Quem será o presidente do TSE em 2026 será o Cássio Nunes, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que seria um cenário mais favorável a ele na corte. Então há essa crítica em face à estratégia da defesa, que apostou as fichas nesse recorrer ao Supremo Tribunal, e as fichas não menos acabaram na mão dele, o ministro Alexandre de Moraes. E você, Mano Ferreira, se pudesse cravar até 2026, Bolsonaro consegue achar-lhe o terreno jurídico necessário para poder reverter essa situação e se viabilizar? Ou Não são favas consegue. contadas? São favas contadas. Não consegue. Bolsonaro está fora do jogo e todos aqueles que desejam uma alternativa ao país que não seja o governo do PT deveriam virar essa página o mais rápido possível, porque ele está fora do jogo e é preciso articular outras opções para o país. O fato é que há muito contra Bolsonaro na justiça, o processo que o tornou inelegível é só um de vários e ele vai se complicar mais ainda nos próximos processos, isso é questão de tempo. Enquanto o Mano Ferreira falava, eu notei ali um rosto um pouco de reprovação vindo de Jess Peixoto. E aqui é um programa democrático, a gente quer sempre sublinhar as diferenças. O que aconteceu? O que está errado na fala dele, Jess? Fala pra mim. Eu reprovo muito. A realidade é que o Bolsonaro não está fora do jogo. Ele está mais dentro do jogo que nunca. O Bolsonaro conseguiu encher a Paulista de milhões de brasileiros. A lógica é, ele tem um poder político gigante. Só vai se eleger e ter chance na direita quem literalmente apoiar e quem for apoiado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a realidade é que por mais que queiram matá-lo em termos legais, assim, matá-lo que eu digo no sentido figurado, obviamente, mas assim, enterrar a carreira política dele, a lógica é, o poder político que ele tem não pode ser ignorado nessas eleições, mano. E a realidade é que quem ele colocar a mão vai ser o nome mais forte da direita. Então, assim, esse papo do centro de a gente tem que parar dessa polarização, o brasileiro não quer, o brasileiro está polarizado. Então é muito difícil fugir disso e é difícil ignorar o poder eleitoral que este cara tem. Em breve, Bolsonaro será tóxico. Eu só sei que vai rolar o BBB. Vai rolar a minha versão do BBB. O Big Brother Bolsonaro com os participantes ali na casa. Zema, Caiado, Tarcísio, Tereza Cristina. Quero saber quem que eu mando pro paredão primeiro aí, ô Palumbo. Olha, Quem que eu mando pro paredão? Concordo com a Jazz. Ele tem uma força, mas é o espanto. Ele fez um encontro em Ribeirão Preto, juntou milhares de pessoas. A Paulista, eu estive lá, milhares de pessoas. Rio de Janeiro, a mesma coisa. Ele tem uma coisa que pouquíssimos políticos têm. Aliás, eu não conheço outro que tem o poder de trazer a multidão como ele traz. Então, ele não tá fora do jogo, não. Você a também tem certa. lindos olhos castanhos, Palumbo. Tá bom de me elogiar. Agora eu quero saber, quem é que vai ser meu sucessor na tua opinião? Crava aí, porra. Eu acho que o Tarcísio é um bom nome, né? Eu acho que ele segura ali a onda um pouquinho, porque o governador de São Paulo é uma espécie de vice-rei do Brasil, né? Tido por muitos assim. Claro que ele depende do Bolsonaro para estar onde está e, claro, com os voos que ele pretende alçar, mas tem sempre a maldição de Serra, Dória e Alckmin que tentaram fazer esse Seria mais inteligente se eles tentassem reeleição e depois, naturalmente, a tendência, presidência, né? eu sei que, de novo, isso aqui é só minha opinião, tá, gente? Eu acho que ele permanece, mas a ver. Já dá para cravar ou muito precoce? O brasileiro é difícil, né? Mas ainda falta uma eternidade até lá e já estamos aqui jogando pôquer aí com esses nomes. Fabrício, quer comentar rapidamente? Não, difícil cravar exatamente quem é que vai suceder o Bolsonaro, mas eu acho que se a gente comparar, por exemplo, com o Lula, ele tem uma linha sucessória muito mais fácil, muito mais bem definida, né? Porque além de nomes como o Tarcísio, outros ex-ministros, ele também tem os filhos dele, né? Que estão nesse meio político, não sei se é do interesse da família, seja aí qualquer um dos 3 filhos que estão atualmente na política, seguir esse caminho, concorrer eventualmente à presidência. Eles divergem bastante entre si, mas nada impede que um deles concorra. E
pro eleitor, quem melhor para representar a figura do pai do que o próprio filho, né? Isso depende qual eleitor. Avaliando dos olhos como do eleitor. Como diria Guilherme Boulos, são 50 tons de Bolsonaro. São 50 tons de Bolsonaro. Ainda tem muitas diferenças aí. Agora, antes da gente voltar para o Rio Grande do Sul e, claro, mostrar toda a repercussão da nossa baita equipe de reportagem, finalizando, a gente teve a declaração que deu o que falar, ali pelo menos na rede social, do Jean Willis. Vocês lembram dele? Claro, Jean Willis dizendo que o Lula deveria apostar na Simone Tebet, sua ministra do Planejamento, como sua sucessora. O que você achou? Vindo de uma fonte improvável, eu diria, esse tipo de sugestão, não é isso, Jess? Bem provável, assim, eu concordo com o Jean Williams. De fato, quem me dera a sucessora do Lula fosse a Simone Tebet. O meu medo são as outras opções que ele, de fato, carrega. O Haddad, cada dia mais, parece que o Lula não está gostando tanto, vários atritos. A gente tem gente que acredita que o Lula vai dar uma de Evita Peron com Janja. Então, a gente tem vários nomes aí no entorno que podem ser, de fato, as sucessões, que podem ser as pessoas escolhidas. E eu me surpreendo de logo o Jean Williams falar que é a Tebet que não é da claque ali, da esquerda, não tem todas essas pautas que muitas vezes o Jean Williams tem. Então, assim, me surpreendeu bastante. Jean Williams centrista. A pragmatismo, falando mais alto. Completamente isolada dentro do governo. Ela é a única ministra que fala de revisão de gastos, aquilo que o Tarcísio anunciou semana passada que vai implementar em São Paulo, a ministra Simone Tebet defende a nível federal, só que defende sozinha, sem nenhum respaldo do resto do governo. Sequer o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem corroborado com as falas da ministra Simone sobre revisão de gastos. Ou seja, a fala do Jean Willis é um desejo ilusório, até surpreendente, não esperava esse desejo por parte dele, mas não tem nenhum respaldo na realidade. Algumas certezas nessa vida, meu caro Mano Ferreira. O amanhecer, o anoitecer, a morte, infelizmente, e que a política é pendular, ela é cíclica e muito imprevisível. Você olha, tá de um jeito, parece as nuvens, né? Como diz o velho ditado, você já olha... Daqui a pouco já está completamente diferente. Claro que é muito sedutor e a gente sempre cai nessa sedução de ficar especulando aí o futuro. Mas, por enquanto, é só a mera futurologia que não nos leva a lugar nenhum. Mas faz parte. Vamos que em frente.